Pega a tua Bíblia, abre lá no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Meu Deus, gente, que calor. Lucas capítulo 14, versículo 33. Dá vontade de pregar sentado aqui, ó, tomando vento. Lucas 14, versículo 33. Aleluia. Amém? Todos acharam? Quem não achou já está no telão. A palavra do Senhor diz assim: e assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, o que está escrito lá? Não pode ser meu discípulo. Qualquer de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Pode pôr a Bíblia no banco e vamos orar, falar com o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Querido Deus, nós te louvamos, Deus, por essa palavra. Nós te louvamos, Deus, pela tua presença, Pai, já no meio dos louvores, falando conosco. Nós te pedimos, Espírito Santo, tome a frente. Espírito Santo, que o Senhor esteja nos dirigindo nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a divisão da alma e do espírito. O Senhor nos conhece, Pai. Então fala conosco, nos ensina nessa noite, que a tua presença, Senhor, seja única a ser exaltada e glorificada neste lugar. Nós repreendemos, Senhor, toda palavra contrária, toda ação contrária dentro deste culto. Nós queremos, Deus, dar glórias e adoração ao teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, para que teu nome, só o teu nome, seja exaltado aqui, Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Santo é o teu nome. Aleluia. Amados, a palavra que Deus me deu para nós meditarmos nessa noite é renúncia. Renúncia. Você está disposto a renunciar? Quem está disposto a renunciar? Teve poucos que ergueram a mão. Mas Jesus diz assim, que aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que ele está falando? Não pode me seguir. Não pode ir para onde eu vou. Não pode entrar onde eu vou entrar. Porque ser discípulo é seguir Jesus, é caminhar com Ele. E Ele está dizendo, aquele que não renunciar. Alguém quer renunciar? Aleluia. Que nós possamos estar dispostos a renunciar. Mas renunciar o quê, pastora? Quando fala em renúncia, a gente fica com medo até de erguer a mão, porque não sabe o que Deus vai pedir. Mas Ele está falando aquele que não renunciar tudo. Renunciar tudo. Não pode ser meu discípulo. E aqui eu coloquei o significado de renunciar, né, conforme o dicionário. E diz assim: renunciar significa abrir mão, rejeitar, recusar, renegar, não querer mais, deixar voluntariamente, abandonar as coisas do mundo. Então renunciar é abrir mão de tudo
para seguir este Deus. E por que Ele pede isso para nós? Porque Ele renunciou tudo. Renunciou o reino, renunciou a glória, renunciou tudo por mim e por você. Ele abriu mão de onde ele estava, da própria vida, por amor de mim e por amor de você. Amados, pouco se fala, hoje em dia pouco se fala sobre a volta de Jesus, mas eu quero te dizer que Ele está chegando. Ele está bem próximo, Ele está às portas, e Ele está alinhando a sua igreja. Ele tem falado para nós a cada um, hoje eu falava de manhã, cada um. Se você tem olhado, tem assistido, tem revisto as mensagens que é trazida aqui nesse altar, que é trazida não só nesse altar, mas que a gente ouve de outras igrejas, outros ministérios. A palavra é: Jesus está às portas. Jesus está voltando. E Deus, Ele tem nos alinhado. Cada vez que você vem para o culto, Deus te dá uma palavra-chave. Ele te diz uma coisa que você precisa mudar, uma coisa que você precisa realinhar na tua vida, que você precisa mudar para que você possa chegar nesse reino. O Espírito Santo tem trabalhado em nós. O Espírito Santo tem tentado alinhar a noiva, preparar a noiva, para que ela se purifique, se santifique, para estar fazendo parte com esse Deus. Amém? E hoje o que Deus pede para nós, qual é a nossa palavra-chave? Renúncia. Hoje Deus pega pesado, né? Terça-feira era o que Deus ama, o que Deus rejeita, né? E o que Deus... não lembro a outra parte. Mas era o que Deus ama, o que Deus rejeita e o que Deus procura, né? Que eram os adoradores, pessoas entregues na presença dEle. Mas hoje Ele quer alguém disposto a renunciar. Renunciar a si mesmo, por Ele. Então aqui eu coloquei que homens e mulheres chamado por Deus para uma vida cristã de impacto, precisa fazer renúncia. Nós precisamos deixar algumas coisas, se não tudo. Nós viemos para Jesus, a palavra diz, a gente ouve muito, a palavra não, as pessoas dizerem: venha como está, mas não permaneça como está. Venha como está, mas precisa de mudança. Precisa renunciar a algumas coisas. Então aqui eu coloquei, para algumas pessoas a palavra renúncia está relacionada com dor, com perda, com sacrifício, com choro, com lágrimas. Por quê? Porque nós estamos apegados a coisas terrenas. Nós estamos apegados às nossas coisas. E se não é do jeito que nós queremos, qualquer coisinha nos entristece, nos abala. Nós às vezes até queremos sair da presença de Deus. Mas hoje Deus quer para mim e para você renúncia. Essas pessoas que não renunciam, porque elas estão apegadas a coisas aqui da terra. E Deus quer que nós nos apeguemos às coisas eternas. Porque se você fechar os olhos hoje, meu amado, você não leva nada. Essa roupinha bonitinha que está aí, ó, roupinha de domingo, né? Esse sapato bonitinho que está aí no pé, nada você vai levar. Você vai levar o que está aqui dentro, o que Deus tratou aqui dentro. Então, por que as pessoas têm medo de renúncia? Porque eles se apegam a algo que elas julgam importante. E o que é importante para o Senhor? O que Deus quer que você renuncie nessa noite? Quando o Senhor te pedir algo, quando Ele te pedir algo, não veja somente como dor, como sacrifício, como tristeza, entregar para Ele. Mas é porque Ele quer alinhar a tua vida. Ele quer que você abra os olhos. Ele quer te dar algo maior.
porque a cada entrega que nós fazemos para Ele, Ele tem algo maior para acrescentar em nossa vida. Às vezes Ele não pode nos dar algumas coisas que nós temos pedido, porque nós não abrimos mão de coisas que estão dentro do nosso coração. E Ele diz hoje, eu quero renúncia. Tem gente disposta aí? Aleluia. Amados, às vezes nós entramos na igreja. Hoje de manhã falava para o pessoal, entra e diz assim, nossa, cheguei lá, não senti nada. Do jeito que eu entrei, eu saí. Alguém já sentiu isso? Eu já, gente. Às vezes você entrar na igreja e dizer assim, do jeito que eu entrei, eu saí. Não senti nada. Senti sono, senti vontade de sair correndo de dentro da igreja. Senti sono, mas por quê? O que você veio fazer na igreja? O que você veio entregar na presença do Senhor? Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor pensando, vou lá para ver o que Deus tem para mim. O que Deus vai falar para mim, não é isso que a gente vem? Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Qual a palavra? Tá ruim? Tá ruim o microfone, gente? Tá baixo? Pessoal do som, por favor. Não entendo nada aqui, só vou ter que gritar. Então nós chegamos aqui para entregar, para receber do Senhor. E muitas vezes a gente sai vazio. Sabe por quê? Porque você não vem num culto para você receber do Senhor. Você vem num culto para você ofertar ao Senhor. Você vem ofertar louvores para o Senhor. Você vem ofertar a tua vida para o Senhor. Você vem ofertar adoração para esse Deus. E quando você chega com essa mentalidade, eu vou lá me doar para o Senhor. Eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou ofertar um culto para o Senhor. Automaticamente Deus vai se derramar na tua vida. Porque nada do que nós entregamos para Ele, a gente volta sem retorno. Então, se você veio entregar uma adoração, você vai receber da presença dEle. Você vai receber da paz dEle. Você vai receber mais de Deus. Você vai receber aquela paz que você procura. Mas quando nós entramos cheio de problemas aqui dentro, e eu chego pensando, ai, Deus precisa me resolver isso. Deus precisa me falar sobre essa situação. Ai, Deus, quando você entra assim, carregado, cheio, Deus não pode acrescentar. Então Ele quer renúncia. É você chegar a Deus. Eu posso estar passando, hoje o dia para mim foi terrível, mas eu vim aqui entregar o meu coração na tua presença. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui buscar a tua presença. Então quando Deus te pede renúncia, Ele quer uma oportunidade para Ele recalcular a tua rota. Ele pede para você tirar, para você entregar para Ele algumas coisas, para que Ele possa acrescentar na tua vida. Amém, amados? Então nós precisamos entregar, renunciar a algumas coisas, para que coisas maiores sejam aperfeiçoadas e possam chegar na minha e na tua vida. Amém? Aqui hoje, Deus fala que tem pessoas que Ele tem pedido para fazer renúncia. Ele tem pedido coisas para você renunciar da tua vida. Ele tem falado para você, você precisa renunciar algo. E não é de hoje que Deus está falando. Você precisa renunciar algo. E você continua agarrado, você continua segurando. Talvez, não, Deus, isso aqui eu não posso. Mas Ele está pedindo que você precisa renunciar algo. Ele está te dando tempo para que você renuncie algo que está impedindo Ele de fazer uma obra na tua vida e na tua casa.
O que está faltando você entregar? O que você está segurando? O que você está insistindo? O que você não abre mão? E Deus está dizendo: renuncie, entregue, largue, abandone, deixa, para que eu possa fazer a obra na tua vida. O que você precisa entregar para esse Deus? Hoje de manhã Deus mudou totalmente a minha mensagem. Mas a palavra de Deus, quando eu preparava a mensagem, Ele falava de renúncia. O meu povo precisa renunciar a algumas coisas que têm me pedido e que eu não posso fazer a obra, porque alguma coisa ainda está retido aqui dentro. O que Deus está pedindo para você, meu amado, para renunciar hoje? Pense aí com você, o que Ele tem pedido para você renunciar? Para mim Ele pediu, gente. Quando eu estava aqui domingo, o pastor Eduardo pregando, e ele falava sobre: eu sei que o meu Redentor vive. E ele falava de Deus dando testemunho de Jó. Se Deus, e eu achei muito interessante quando ele falou: se Deus estivesse aqui, Ele aqui do altar, e olhasse para mim, ou olhasse para você, Ele podia dizer de você como Ele falou de Jó? O que será que Ele falaria? Olha, minha serva Lúcia, mulher fiel, temente a Deus, que abre mão das coisas, que renuncia. Será que Ele poderia falar isso de mim? Será que Ele poderia falar isso de você? Será que Ele, olhando para o teu rosto, Ele podia testemunhar de você? Só para a gente pensar, será que Deus poderia dar esse testemunho de nós? Ou será que Ele ia dizer: aquela minha serva é apegada às coisas, é apegada a coisas que não me agradam? E hoje Ele fala para nós: tem gente, tem pessoas que faz tempo que eu estou pedindo para me entregar algo, para renunciar a algo da sua vida, e está insistindo, está segurando, e eu estou dizendo: renuncia. Tem gente para renunciar aqui? Aleluia. Que Deus possa estar falando no teu coração. Que Deus possa estar lembrando o que Ele tem pedido para você renunciar e que você está apegado. Aqui nós vamos falar algumas coisas sobre renunciar. Não fique com medo, não. Aqui nós vamos falar de coisas que Deus pede para renunciar. Porque é só quando nós renunciamos que Deus pode completar a obra em nós. Quando você não renuncia, você perde a oportunidade de receber aquilo que Deus tem preparado para você. Não é fácil renunciar, é dolorido, é difícil, é complicado, às vezes é até com lágrimas. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele sabe o que Ele pede. Ele não quer que você perca só para dizer perdeu. Ele quer ver como está a tua renúncia por Ele, a tua entrega por Ele, como que está o teu coração por Ele. É só: venha, me dá, Senhor, me dá, Senhor. E quando Ele diz: me dá você, me entrega você, como você está recebendo? Eu quero falar um pouco de homens e mulheres da Bíblia, que Deus pediu para eles entrega, e eles não tiveram medo de entregar. Porque sempre quando nós entregamos, o que nós recebemos é maior do que a nossa entrega. Então aqui vamos falar de Abraão. Abraão levou 100 anos para ser pai, recebeu o filho da promessa, recebeu Isaac. Isaac significa alegria, sorriso, né? O nome Isaac. E ele recebeu do Senhor. Pense a alegria deles depois de 100 anos
tanto pedindo, tanto orando, tanto buscando, Deus dá Isaac. Daí passa um tempo, Deus diz a Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, eu quero que você me entregue. Poxa, gente, Deus ainda usou a palavra assim, ó, o teu único filho. Ele tinha outro, mas o que ele amava, o que você ama, eu quero que você me entregue. Será que a gente entregaria? Abraão pegou, eu acho que toda a alegria dele, toda a felicidade dele, que era o filho, e foi ofertar ao Senhor. Olha a entrega que Deus pediu para Abraão. Mas Abraão era tão certo de quem era o Deus dele, que ele subiu para entregar Isaac. E quando ele passa perto dos servos dele, ele diz assim: nós vamos subir adorar, mas nós voltaremos. Ele tinha certeza que aquele que estava pedindo era bem maior do que aquilo que ele tinha dado. E quando ele chega para sacrificar, pela entrega dele, pela intimidade que ele tinha com Deus, quando ele chega para sacrificar, ele vê o cordeiro. Deus providenciou o cordeiro. Ele viu o sobrenatural, o anjo mandar ele parar e segurar a mão dele para não matar o filho. Ele entregou Isaac ali porque Deus tinha pedido. Mas pela entrega, Deus devolveu Isaac, e Deus fez de Abraão pai de nações, pai de multidões, porque tudo que nós entregamos para o Senhor, Ele tem algo maior para te dar. Aleluia. E não estou falando para você entregue porque você vai receber algo grande. Entregue porque o Senhor está pedindo. Amém? Outra pessoa na Bíblia que eu coloquei, Ana. Ana, ela orou, pediu por um filho. Deus deu o filho para ela. O filho da promessa, o filho que era um milagre, Samuel. E ela falou: Deus, eu só quero ter um filho. Se o Senhor me der, eu te entrego. Se o Senhor me der, eu te entrego. E Deus deu o milagre para Ana. Agora você pensa, ela ficou com o filho até ele deixar de mamar, até desmamar ele. Pensa o bebezinho bonitinho, eu estou vendo o bebê ali mamando no colo. Imagina você ficar com o bebezinho quando ele começa a andar, que chega num tamanho aí, digamos aí do tamanho da Rebeca, né? Você pegar, pôr uma roupinha e lembrar que você tem que entregar para o Senhor, porque você fez uma promessa para Ele. Mas Ana, nem isso segurou ela, nem o apego, nem o amor, porque ela tinha prometido para o Senhor que ela entregaria o que fosse preciso. E quando ela entrega Samuel, se ela não tivesse entregue, ela não teria entrado para a história como a mãe de um grande profeta. Olha o que Deus fez, e deu outros filhos para Ana. O que Deus está te pedindo, meu amado? Será que você já pensou naquilo que Deus quer que você entregue para Ele? Que tipo de renúncia o Senhor tem te pedido? Eu estava sentada ali quando o pastor pregava, e Deus falava comigo: filha, renúncia. Deus, renúncia do que o Senhor quer? Renúncia, entrega. E eu lembrei, ainda até de manhã eu falei quando o Fernando estava cantando esse último louvor, né? Que eu falava para Deus que eu consagrava a minha vida para Ele, as minhas mãos, o meu falar, o meu andar, o meu agir, eu consagrava tudo para Ele. E de repente, veio uma luta. E uma luta daquelas grandes. E o que eu fiz? Larguei o Senhor. Eu fiquei acho que quase 2 anos, né? Longe da presença dEle.
e não queria saber de Deus, porque eu não estava pronta para a entrega. E eu lembro que eu estava no UTI, quando Deus falou para mim. Deus falou comigo: filha, consagrado é só com a morte. Escolhe hoje. Escolhe hoje. E daí, não quis entregar antes. Eu chorando, falei: Deus, se o Senhor me levantar daqui, eu volto para a tua presença. E eu lembro que eu cheguei nessa igreja, era pequenininha ainda, e falei para o Senhor: se o Senhor pode fazer alguma coisa com um vaso quebrado, com um vaso moído, eu estou aqui. Me junta e me reconstrói de novo. E Deus é fiel, Ele não deixa, Ele não abandona, Ele não nos deixa. O que Deus tem te pedido para renunciar? Eu fiz alguns pontos aqui. Será que é orgulho? Será que é o orgulho que Deus está pedindo para nós renunciar? Que às vezes nós nos achamos. Às vezes nós temos pessoas dentro do nosso coração para perdoar e a gente não consegue perdoar. Às vezes o teu orgulho diz: não fui eu que errei, não fui eu que falhei, quem falhou foi ele, quem falhou foi ela. E Deus está dizendo: entrega, renuncia a esse orgulho e faz o teu conserto. E quando Deus fala, hoje eu falava, quando Deus fala, Ele não fala para as paredes, Ele não manda para quem não está aqui, Ele manda para quem está aqui. Então, se o que Ele está pedindo para você é renunciar ao teu orgulho e perdoar, ou pedir perdão, faz, meu amado. Porque quando você não libera perdão, é como se os céus estivessem fechados sobre a tua cabeça e as bênçãos não chegam até a tua casa. Então, se você tem que perdoar, se você tem que liberar, se você tem que pedir perdão, deixa o teu orgulho, renuncia, Deus está pedindo. Renuncia o teu orgulho. Será que é a soberba? Porque às vezes a gente é soberbo, às vezes a gente quer ser mais do que o outro. A soberba fez com que Satanás, que era um anjo de luz, fosse lançado fora do céu, porque ele queria ser maior que Deus. Será que é a soberba que Deus está pedindo para nós? Ou será que Deus está pedindo para nós mudarmos a nossa maneira de ser com as pessoas, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? O que Ele está pedindo para você? Renunciar. Muda a tua maneira de ser. O que Ele está pedindo? Outro ponto que eu coloquei: será que é renunciar ao egoísmo? Que às vezes a gente é voltado só para nós, tudo para mim, tudo a meu favor, e não está nem aí com as pessoas. Será que às vezes não é o nosso egoísmo? Ou será que Deus está pedindo para você renunciar ao teu tempo? Como Deus tem falado de tempo aqui, né? Não precisa nem calcular as horas, que você já sabe. Será que Ele está pedindo o nosso tempo? Tem gente que Ele tem acordado de madrugada, 3 horas da manhã. Tem te acordado de madrugada para você orar, para você buscar. Às vezes você não tem nem sono. E será que você está renunciando de ver outras coisas, de fazer outras coisas para servir esse Deus? Ele está pedindo para você renunciar. Tem gente que precisa de renúncia aqui? Gente, eu só estou falando. E Deus, o Espírito Santo, conhece o meu e o teu coração. Eu tenho muita coisa para renunciar. Porque aquele que falar que não tem coisa para renunciar, que não tem pecado, é mentiroso se eu falar que não tenho pecado.
Porque a Bíblia diz que quando eu digo que não tenho pecado, eu estou mentindo, porque todos nós temos. E Deus, quando eu estava sentada ali, Ele falava: filha, renuncia a isso, isso, isso. Meu Deus, tudo isso, tudo isso. E hoje Ele está falando: renuncia, para que eu possa agir na tua vida. Deixa de ser queixo duro dentro da tua casa. Deixa de ser orgulhoso, arrogante. De manhã Deus levou até a falar, e eu creio que se Ele me lembrou para falar agora. Nós temos que mudar os nossos desejos da carne. Desde um filme, ou assistir alguma coisa de pornografia, Deus está falando: deixa de lado, renuncia, porque isso faz você se perder de mim. Isso faz com que você não entre no lugar que eu tenho preparado para ti. Renuncia. O que Deus está pedindo para nós renunciar? Aquilo que não está dando exemplo de cristão lá fora. Renuncia a estar nas rodas de escarnecedores, no meio de conversinhas, de piadinhas, de coisa que desagrada o teu Deus. Renuncia a mostrar que você é o bom, quando Deus diz: eu te conheço. Deus está pedindo para você parar um pouco, analisar. Ele fez um pedido para você. E eu espero que essa semana você coloque essa chave na tua mente, no teu coração. E diga: Deus, o que o Senhor quer que eu renuncie em mim? Porque se você está no culto aqui, meu amado, eu quero dizer que você precisa renunciar. Porque Deus só trouxe aquele que precisa renunciar. Deus só trouxe aquele que precisa de mudança. Às vezes você está pedindo resposta de situações na tua vida. E Deus, Ele está permitindo essas situações para que você deixe algumas coisas de lado. Para que você tenha intimidade, para te chamar para intimidade com Ele. Eu gostaria que o pessoal lá colocasse para mim Mateus 16, 24. Deus quer nos chamar para intimidade. Ele tem falado tanto de intimidade. Mateus 16, 24. Diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está falando? Negue você, negue as tuas vontades, negue os teus desejos e siga-me. Negue as tuas vontades, os teus desejos e siga-me. Renuncie a você mesmo, renuncie às tuas vontades. Primeiro Deus, primeiro Deus, depois as nossas vontades, alinhadas com Deus. Lá no versículo 16, ainda no 26. Às vezes renúncia, nós temos que perder alguma coisa, mas não importa o que nós tenhamos que perder. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Às vezes aquilo que você está pedindo, aquilo que você quer, talvez uma bênção financeira, talvez uma bênção na tua família, talvez uma coisa. Deus diz assim: você pode estar rico e perder a tua alma. Às vezes tudo que você está pedindo para Ele não está em conformidade com aquilo que Ele quer. De que adianta eu pedir e perder a minha alma? O que eu posso dar para o Senhor pela minha alma? A não ser a entrega e a renúncia? O que nós não podemos perder, meu amado, é a presença de Deus. Posso perder tudo. Posso ficar sem dinheiro.
Vamos trabalhar, vamos lutar. Mas perder a presença, perdi tudo. Perdi tudo. O que eu não posso perder é a presença. Deus não precisa te tirar nada. Ele quer que você entregue. Deus, eu preciso mudar isso aqui. Deus, eu sei que isso aqui não está legal. Eu sei que isso aqui o Senhor não está gostando. Tem gente que está focado lá no passado e Deus diz assim: entrega isso para mim. Renuncia esse passado, essa lembrança. Renuncia, entrega para mim. E a pessoa está ali focada, pensando no que aconteceu lá 1000 anos atrás. E Deus está dizendo: entrega para mim. Porque Ele pode mudar tudo. Não tenha medo de entregar as coisas que Deus tem te pedido. Nada do que você renuncia diante de Deus supera o que Deus quer te dar. Amém? Tem entrega aí ainda? Amém. Mas sabe por que nós não entregamos? Porque nós estamos preocupados com o que os outros vão falar. O que as pessoas vão falar quando você deixa algumas coisas? O que vão falar de mim se eu não participar das rodinhas deles? O que vão falar se eu não estiver junto? Eu lembro que eu estava na escola, encerramento de final de ano, e tinha vários professores ali, evangélicos também. E eu lembro que naquela mesa a diretora veio e começou a servir chopp e vinho. E daí todas elas pegaram. E quando ela veio para o meu copo, ela falou assim: esqueci que você não pode beber, né? Você é pastora. Eu falei: eu posso sim. Porque a palavra diz que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então eu prefiro não tomar. E o pessoal que estava ali, evangélicos, quando viram falar isso, foram empurrando o copo. Eu falei: eu não estou julgando vocês. Deus falou comigo, Ele pediu uma renúncia para mim. E eu estou renunciando. Né? Então Deus tem pedido uma renúncia para cada um. E é nós que renunciamos. Mas às vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. E aqui eu peguei alguns homens da Bíblia que não se preocuparam com o que iam pensar deles. Eles não se preocuparam quando Deus falou com eles. Peguei aqui José, peguei Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Gente, que calor. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá tinha os manjares do rei. E quando chamaram eles para participar, o que ele falou? Eu prefiro não me contaminar com os manjares do rei. E ele preferiu, ele podia, gente. Ele estava longe da terra dele. Ele estava longe do povo cristão. Ele estava longe, porque muitas vezes a gente está longe do nosso rebanho aqui e acha que lá fora nós podemos fazer tudo. Eles podiam, mas ele preferiu não participar. E por isso ele foi honrado por Deus. José, ele estava no palácio, na casa de Potifar. A mulher de Potifar deveria ser muito bonita, deveria ser muito linda. E quando ela chega seduzindo ele, eu imagino que talvez até sem roupa, ou sei lá que roupa estaria seduzindo ele. E ele larga a capa e sai correndo. Ele não importou o que iam falar dele, o que iam chamar ele. Nossa, do cara fugindo da mulher aí. Ele fugiu, ele largou tudo, porque para ele o mais importante era o Deus da intimidade dele. O Deus que ele conhecia, a presença de Deus. Ele poderia ficar. Estava só os dois ali. Não dá nada, como o povo diz, né? Não dá nada. Ninguém está vendo. Mas Deus tem visto. E ele prefere largar tudo e sair correndo, sem se importar com o que iam falar.
Maria deixou os afazeres de casa para priorizar estar aos pés de Jesus. E quando ela está ali, aos pés de Jesus, e quando o irmão dela morre, ela chega, Marta vai correndo, a irmã que não priorizou Jesus, vai correndo e dá de dedo na cara de Jesus, talvez. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus fala para ela? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ela diz assim, eu sei, meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Sabe o que Deus estava falando para ela? Eu posso ressuscitar ele agora. Eu sou a ressurreição. Mas ela não tinha intimidade, ela não tinha presença. Agora, Maria, que estava aos pés de Jesus, quando ela soube que Jesus chegou, ela correu aos pés de Jesus. Intimidade gera milagre. Intimidade, entrega, gera presença de Deus. E presença de Deus gera milagre. Aleluia. Deus está pedindo renúncia. Primeiro Ele. Primeiro lugar Ele. Como que você quer ter uma intimidade? Como você quer ter a presença com Deus se você não tem intimidade? Se Deus tem te chamado para intimidade, é porque Ele está procurando pessoas, né? Como o Michel pregava aqui, o pastor Michel, que ele procura verdadeiros adoradores, ele procura gente de intimidade. Isso quer dizer que ele não tem encontrado. Será que Ele pode encontrar em nós intimidade? Ele está falando para mim e para você, renuncie. O que Deus está te pedindo hoje? Olha para dentro de você. Ele tem falado com você. Ele tem trazido ao teu coração. Ele tem usado vidas para falar para você sobre renúncia. Porque Ele conhece a intenção do teu coração. O que Ele está dizendo? Primeiro eu, neste lugar aí, que você não está abrindo mão. Quando eu conheço Deus, nada pode me fazer calar. Eu quero que coloque para mim lá Atos 5, 28 e 29. Atos 5, 28 e 29. Pode deixar um pouquinho aí, tá? Aqui, amados, quando os discípulos estavam pregando sobre Jesus, Pedro, depois de ter renunciado Jesus, de ter negado, e quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele sai sem medo e ele começa a pregar. E quando eles estão pregando, eles são levados presos. E quando eles estão na cadeia, o anjo entra, tira eles de lá, abre as portas e tira eles, os discípulos, de lá. E aquelas autoridades achando que eles ainda estavam presos, mas eles estavam pregando no templo, falando de Jesus. Então o sumo sacerdote chama Pedro, chama os discípulos e começa a falar. Que eles disse, demos ordem expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém da sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue de Jesus? Pedro e outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que Pedro falou? Ele estava falando, nós mandamos você parar de falar nesse nome. Renuncie esse nome, para de falar nesse nome. E ele diz assim, é importante obedecer antes ao Senhor do que aos homens. Sabe o que Deus está falando? Sempre Ele em primeiro lugar. Sempre Ele antes de tudo. Sempre primeiro Ele.
Nada pode te fazer parar de falar desse Deus. Em que lugar você está sendo bloqueado de falar desse Deus? Tem lugar que você não tem coragem de falar desse Deus? Ele está dizendo, renuncia essa vergonha, renuncia essa timidez, e comece a mostrar que você é cristão aqui e lá fora. Comece a falar desse Deus, porque nada pode te calar. Às vezes dentro da tua casa, dentro da tua família, as pessoas tentam te impedir de falar desse Deus, mas nada pode nos impedir de falar desse Deus, porque esse Deus é o Deus de milagre, é o Deus de honra, é o Deus que quer mudar a minha e a tua vida. Paulo, Deus chamou ele para uma renúncia total, e quando ele fala lá em Gálatas 2:20, ele diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos falar isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que governa, Paulo estava falando, é Ele que governa a minha vida, é Ele que direciona, é Ele que manda eu falar, é Ele que me conduz, é Ele que me faz falar dEle. Será que nós podemos falar como Ele? Paulo dizia, o morrer para mim, estou nem aí se eu tiver que morrer, porque o morrer para mim é lucro. O morrer é lucro, né? O que o Senhor tem te pedido para renunciar? Renúncia dói, mas renúncia atrai a presença de Deus. Renúncia dói, mas ela atrai a presença de Deus. Deus não está preocupado com a minha pregação. Ele não está preocupado se eu vou falar bonito ou vou falar feio. Ele não está preocupado com quem está cantando aqui. Ele não está preocupado com a nossa roupa. Ele não está preocupado com a nossa aparência. Ele está preocupado com a tua intimidade com Ele. É com isso que Ele está preocupado. Ele está preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado que você chegue no lugar que Ele quer que você vá. Por isso que Ele diz, aquele que não renunciar, tudo, não pode ser meu discípulo. O que Ele quer que você entregue? O que Ele quer que você entregue? Ele quer saber da tua entrega e da tua intimidade. Nós não podemos amar mais poder do que a presença do Senhor. Nós temos que buscar a presença. Eu venho aqui entregar um culto para Ele porque eu quero a presença. Se eu tenho a presença me faz ter intimidade. Se eu tenho intimidade, eu tenho a presença. Se eu tenho a presença, eu tenho poder. Poder para livrar vidas e resgatar do inferno. Você tem poder. Dentro da tua casa você tem poder, se você tem intimidade. Como eu posso querer a presença se eu não tenho intimidade? Então Deus está te chamando para dizer, entrega, renuncie, para que você tenha a minha presença. Se coloque em pé. Aleluia. Renuncie para que você tenha a minha presença. Coloca a mão no teu coração. Começa a falar com o Senhor. Deus, o que o Senhor me falou hoje? O Senhor me trouxe num culto onde está falando de renúncia, de entrega. O que eu estou retendo? O que eu não estou entregando? O que eu tenho colocado no teu lugar? Eu quero, Senhor, saber que o teu Espírito Santo me mostre aquilo que eu preciso entregar. Comece a falar com Ele. Deus, me dirija. É orgulho, Senhor. É a ansiedade, Senhor. É a arrogância, é a falta de perdão. O que o Senhor quer que eu entregue? No que eu ando apegado? Aleluia. Comece a fazer tua oração para o Senhor. Aleluia. Deseja essa presença, deseja essa intimidade.